Olá, meu amigo da TV Novo Tempo, canal da Esperança, que bom falar com você mais uma vez aqui no programa Reavivados. É um prazer também falar com você da internet, que nos acompanha pelo canal do YouTube, youtube.com/reavivados por sua palavra NT. E eu quero aqui deixar a mensagem para você que não conhece ainda o nosso canal do YouTube. Entra lá, se inscreva em nosso canal para você receber as mensagens diariamente, tudo bem? Hoje vamos ler Isaías capítulo 37. E antes de ler esse capítulo, eu quero fazer uma breve oração com você. Bondoso Deus e Pai, ajuda-nos com a sabedoria dos altos céus para que possamos compreender a Tua palavra mais uma vez. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos juntos então lendo o capítulo 37. Porém, antes de ler o capítulo 37, deixa eu só lembrar você que ontem, o capítulo 37, na verdade, ele é uma continuação do capítulo 36 que nós lemos ontem. Então, ontem, você lembra, Rabsaqué desafiou Ezequias, dizendo que o Deus dele não era forte, que o Deus dele era comparado com os outros deuses, que ele não tinha forças, que ele deveria render-se, não é? E aí, o final do capítulo 36, ele termina dizendo o seguinte, no versículo 22. Então, Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, rasgaram suas vestes. Era um símbolo de preocupação, era um símbolo de consternação, de arrependimento e de preocupação também. E eles vieram ter com Ezequias, o rei Ezequias, ele referiram as palavras de Rabsaqué, ou seja, contaram para Ezequias que o Deus verdadeiro tinha sido afrontado, que Ezequias tinha sido desafiado e que o inimigo estava afrontando o povo de Deus, dizendo que o Deus dele não era um Deus verdadeiro e forte como eles pensavam. Dentro deste contexto começa o capítulo 37. E aí o capítulo 37 começa dizendo que o rei Ezequias, ouvindo isto, ele também rasgou as suas vestes. E a Bíblia diz que ele cobriu-se de pano de saco, ele entrou na casa do Senhor e ele então enviou Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e aos anciãos dos sacerdotes, com vestes de pano e saco, ao profeta Isaías. Olha que interessante. No momento de problema, no momento de dificuldade, no momento de angústia, Ezequias busca Deus, ele vai para a casa do Senhor, ele vai orar, mas ele ora e ele manda os seus líderes em busca de Isaías, porque Isaías era o profeta do Senhor, ele queria saber uma mensagem de Deus para saber o que deveria fazer. E isso é muito interessante nessa história, porque ela me faz pensar de que quando nós estamos em angústia, quando nós estamos com problemas, nós, é claro, devemos parar, pensar, escolher as diversas alternativas que nós temos para resolver aquele problema, mas nós devemos buscar primeiramente a sabedoria com Deus. E, aliás, muitas vezes os problemas não têm alternativas de solução humanamente falando. Precisamos de Deus. Mas é quando nós conseguimos resolver os problemas com as nossas capacidades adquiridas ou desenvolvidas que corremos mais o risco de esquecer de Deus. Porque aí nós sabemos o que fazer, sabemos que caminho seguir, sabemos que decisão tomar e muitas vezes, confiando na nossa própria experiência, nós esquecemos de Deus. Obviamente que baseado na sabedoria e no estudo, na experiência adquirida, nós muitas vezes tomamos decisões certas, acertamos para resolver os problemas. Mas se Deus estivesse na nossa vida, se Deus fosse o primeiro a ser consultado, as soluções se ampliariam, né? O leque de possíveis ou prováveis soluções se ampliariam. É por isso que nós precisamos confiar mais em Deus. No caso de Ezequias, a solução estava só com Deus, ele estava diante de um problema impossível de se resolver, o inimigo era muito mais forte e aí ele precisava realmente da atuação divina do Senhor. E eles vão então atrás de Isaías, e Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, orientado por Deus, dá uma mensagem para Ezequias, e essa mensagem eu destaquei algumas frases dela. Por exemplo, no verso 4, ele diz: o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaqué. Deus ouve as palavras do inimigo.
Então Deus sabe quando nós estamos em apuros, Ele conhece a nossa situação. Outra frase que eu destaco da resposta de Isaías para Ezequias é que ele diz o seguinte, ainda no versículo 4, isso ele diz assim: faze, pois, as tuas orações. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que Ezequias deveria, antes de confiar no braço da carne, antes de confiar nos seus conhecimentos bélicos, ou antes de confiar em soldados, ou até mesmo em alianças políticas e militares, ele devia fazer as orações e confiar em Deus, porque é Ele quem nos dá a vitória verdadeiramente, né? É Ele quem nos livra e é Ele quem nos transforma. E como segurança de que Deus ouviria as orações de Ezequias, então Isaías diz o seguinte, ele diz no versículo 6, assim diz o Senhor, ou seja, era uma resposta de Deus e não uma resposta meramente de um homem, de um profeta. Assim diz o Senhor, como se Isaías estivesse falando, não sou eu quem estou falando agora, mas é Deus quem me mandou falar para você, Ezequias. E aí ele diz no verso 6, ele diz, não tenha medo, eu vou estar com você. Não tenha medo, Deus ouviu as tuas orações. É interessante que dentro da mesma mensagem em que Isaías diz assim para Ezequias, faze as tuas orações, ele também dá a resposta de Deus dizendo, não temas. Deus ouve as nossas orações antes mesmo de nós as proferirmos, antes de nós orarmos. Deus ouve as nossas orações, Ele sabe o que vai no profundo do nosso coração. Mas então, para que orar? Porque Ele quer ter um relacionamento conosco, porque somos nós que precisamos de Deus e não Deus de nós. Então, no verso 7, ele dá uma certeza para Ezequias. Ele diz, eu meterei neles um espírito e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para casa, ou voltará para a sua terra, e nela eu farei cair morto a espada. É interessante que isso se cumpriu literalmente, isso que o profeta Isaías falou. Ele ouviu certo rumor, voltou para a sua terra e lá houve então uma discórdia e ele morreu à espada. Ou seja, o que Deus proferiu se cumpriu. Se a gente ver aqui no capítulo 37, a partir do versículo 33 em diante, nós encontramos o cumprimento dessa profecia dada por Isaías. O que eu quero dizer com isso é que Deus cumpre a sua promessa, Deus sabe o que nós somos e por isso Ele diz, não tenha medo, eu vou cuidar de ti. Não precisamos temer se Deus for conosco. Eu quero destacar aqui também o seguinte, primeiro, no versículo 14 diz, tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou ao Senhor. Veja, o rei da Síria mandou uma carta desafiando o rei de Israel e ele o que fez? Ele orou a Deus. É como Josafá fala em 2 Crônicas capítulo 20, quando estava diante de uma tríplice aliança de inimigos, ele vai para o templo, ele ora e ele conclama todo o povo de Judá para orar e jejuar também. Nós deveríamos fazer mais isso, desenvolver mais este hábito. Agora eu quero colocar para você a oração de Ezequias. Ele diz, está no versículo 16, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, tu somente és Deus de todos os reinos, de toda a terra, tu fizestes os céus e a terra. Então Ezequias o reconhece como Criador. Aí ele diz, inclina, Senhor, os ouvidos, ouve, abre, Senhor, os olhos e vê, ouve as palavras de Senaqueribe, os quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Ele coloca o problema nas mãos de Deus e diz, Senhor, por favor, ouve a minha prece. É como a conversa de um amigo com outro que diz assim, presta atenção no que eu estou falando, eu preciso muito de você. Deus ouviu a sua prece, tanto que no capítulo mostra o livramento de Deus. Esse livramento de Deus, ele é apresentado na figura de um anjo. Veja comigo, aqui no versículo 36 diz, então, interessante que a palavra então é uma conjunção conclusiva, ou seja, em resposta à oração de Ezequias, em resposta à confiança deles em Deus, em resposta ao clamor, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil soldados inimigos.
Os anjos de Deus, eles vêm em proteção aos filhos de Deus. Isso nós vemos também na Bíblia, lá no Salmo. Por exemplo, o Salmo 34 diz o seguinte, ó. Vamos ler juntos. O Salmo 34, verso 7 diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E no verso 8 diz: provai e vede, o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Ezequias se refugiou no Senhor. Deus enviou um anjo só, contra 180 mil soldados. Veja o poder dos anjos. Imagina um anjo do teu lado dia e noite para proteger você, para cuidar de você, para estar do teu lado. Que maravilha! Eu posso assegurar para você o seguinte, amigo. Todos nós temos um anjo da guarda que nos protege, que cuida de nós. Todos nós temos. Então, literalmente, não precisamos temer. O versículo 35, eu quero ler agora para encerrar o capítulo, ele diz assim, ó, porque eu defenderei esta cidade para a livrar, são palavras de Deus, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Deus defenderá a cidade, Ele defenderá seus filhos, Ele envia anjos para cuidar de nós. Dia e noite um anjo vela sobre mim. Dia e noite os anjos do Senhor, poderosos anjos do Senhor, eles estão do nosso lado. Não podemos ver, como a gente não vê o ar, como a gente não vê as ondas do celular ou da televisão, não é? Ou do Wi-Fi ou do rádio, mas eles estão aqui ao nosso redor. Da mesma forma, os anjos de Deus estão do nosso lado para nos proteger. E é por isso que nós não somos mortos. É por isso que nós não somos destruídos pelos anjos maléficos de Satanás, porque nós temos um anjo protetor do nosso lado, que acampa-se do nosso lado e nos protege. E é por isso que eu quero orar por você agora, pedindo que Deus te abençoe e também para que você possa permitir que o anjo do Senhor te proteja dia após dia. Vamos orar então? Bondoso Deus e Pai, obrigado pela oportunidade de receber essa revelação da Tua Palavra hoje. Dá para cada um de nós a Tua proteção. Cuida da gente, Senhor, livra-nos de todo mal e liberta-nos dos anjos do maligno. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e lembre-se, meu amigo, seja reavivado por Sua Palavra.